Olá, olá, olá. Bom dia, guardiões e guardiãs. Tudo bem com vocês? Saudação. Legal, gente. Agora a gente tem cada vez mais guardiãs também no nosso ecossistema. A gente está muito feliz aqui de estar vendo várias meninas, né? Entrar no grupo, fazer parte, ou seja, a gente está descobrindo aí que tem bastante, né? Meninas aí também que fazem parte dessa liderança aí de frente da cibersegurança. Então, bora lá seguir construindo esses momentos juntos, porque tem muita coisa boa para acontecer, né? Então, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Guardiões Talks, esse espaço, né, que nasce com o propósito de provocar uma grande reflexão, né, enfim, para gerar consciência, gerar fortalecimento da cultura de segurança da informação nas nossas organizações, né, nas organizações brasileiras, né? Hoje nós vamos falar então sobre o NIST, né, que não é só um framework técnico, né? Ele é uma bússola estratégica para os nossos negócios, para as nossas decisões, para a nossa coordenação toda, né, de segurança da informação. Então, para quem ainda se pergunta por onde eu começo a organizar a segurança da informação, né, de uma forma estruturada, de uma forma que a gente pode auditar, de uma forma mais eficaz, né? E o NIST é, sim, uma resposta para isso, e é por isso que a gente vai estar falando sobre isso. E o contexto do NIST é algo que a gente vive muito aqui na Introduz. Então, a gente vai poder falar aqui da trincheira, né, hoje, junto com o Fernando Veiga, sobre isso. Então, adiantando aqui, passando os slides, a gente reforça, então, quem entrou de algum meio de comunicação e tudo mais, nós somos a comunidade Guardiões Digitais, né, uma comunidade aqui que se reúne toda quinta-feira, algumas terças-feiras com conteúdo mais técnico, né, e também fazendo os nossos encontros físicos, né, durante os anos, né. Então, a gente teve o primeiro encontro dos Guardiões Digitais lá em Santa Catarina, o segundo encontro dos Guardiões Digitais em Porto Alegre, lá na PUC, e agora, praticamente há algumas semanas, o terceiro encontro dos Guardiões lá em Florianópolis, na ACAT, onde a gente teve aí uma grande receptividade novamente, né, enfim, e fizemos um dia bem bacana, um dia bem importante, né, para um marco aí dentro da nossa história dos Guardiões, né? E para reforçar, quem somos nós, né? Quem é Introduz, quem é a Supreme, né? Nós somos uma empresa que hoje praticamente a gente está fazendo 12 anos e a gente ajuda as organizações a transformar a segurança da informação em valor estratégico, né? A gente atua, né, hoje junto com um foco com os CISOs, com os CIOs, com os boards das empresas, com os comitês executivos, com os comitês de segurança da informação, traduzindo as ameaças técnicas em decisões de negócio, né, em como aportar, né, os seus investimentos, como operar os seus investimentos, e também a gente ajuda a sustentar, modernizar, enfim, colocando a mão na massa para fazer a segurança aí entrar em conformidade e cuidar da continuidade do negócio, né? Então hoje a gente atua em clientes aí como território nacional, ajudando aí diversos players, né? Enfim, a construir essa estrutura de segurança da informação, sempre com o nosso propósito, né? Que é construir histórias de crescimento de pessoas e negócios através da tecnologia. Então a gente sabe que todos os negócios cuidam de pessoas, têm pessoas, impactam a sociedade. Então não tem como falar de negócio sem falar de pessoas e sem, no nosso caso aqui, também falar de tecnologia, que é o como a gente opera, atua para proteger esses negócios, né? Então, tudo isso só faz sentido também se a gente entende, se a gente acredita, né? Enfim, que segurança é a base de tudo. Então, para negócios em crescimento, a gente atua com segurança porque é a base de tudo. E ah, também a gente estrutura isso, né, de uma forma muito conectada com os princípios de negócio, com as jornadas de crescimento dos clientes, né, enfim, e a gente estruturou uma série de jornadas de entregas que fazem, então, toda essa maturidade dentro das operações. Então, hoje a gente atua com escudo digital, que é onde praticamente a gente opera com as tecnologias que ajudam a proteger,
né, a segurança da informação, ajudam a proteger os dados, a criar camadas, né, enfim, de segurança. Então, Firewall, Endpoint, YAM, PAN, DLP, a partir de WAF, enfim, uma série de tecnologias que criam, então, essa camada de escudo digital. Aqui a gente é parceiro das principais tecnologias do mercado, né? Na parte de guardiões digitais, então, esse projeto se expandiu à comunidade, mas é onde a gente atua com toda a parte de conscientização, a parte de phishing, a parte de treinamentos, né, executivos, treinamentos para pessoas, treinamentos para conscientização das pessoas para transformar, né, as nossas pessoas de forma geral em guardiões digitais dentro do seu negócio, né? Então, cada empresa tem as suas particularidades, elas precisam ser ensinadas a todas as pessoas dentro dos negócios. Em pilares de segurança, é aqui também que a gente provoca muito e trabalha com o NIST, né? Criando as estruturas, criando as bases de negócio para conduzir segurança da informação. Então, uma PSI, um PESI, um planejamento, né, de segurança da informação. É aqui que a gente cria as estruturas de planejamento de continuidade de negócios, que é o PCN. Também a gente cria aqui a parte de disaster recovery, ou seja, o que acontece quando a nossa infraestrutura, alguma situação acontece nos negócios, tá? Então, aqui a gente define tudo que é política, tudo que é continuidade, tudo que precisa ser acionado no momento aí de desastre. E se houver um desastre, nosso time de SOC, nosso time de MDR, enfim, nosso time de segurança em ação está ativamente, né, enfim, trabalhando para responder toda a questão de desastre, que é aqui que a gente tem a parte de C-Cert, né, enfim, a parte de segurança em ação, que é na nosso Blue Team, nosso Red Team, enfim, que atuam trabalhando ativamente também nessa proteção. E segurança corporativa avançada, para clientes aí que querem uma estratégia muito mais específica, que tem orçamentos, né, enfim, voltados à segurança da informação e que precisam criar, né, alguma coisa ainda mais customizada para proteger os seus negócios, né? Então, que realmente vem segurança como um diferencial competitivo, uma geração de valor no negócio. A gente tem entregáveis aqui da parte de vCISO, né, enfim, que fazem acrescentar a estratégia de segurança da informação dos negócios. Então, sem mais delongas, né, hoje nós vamos falar sobre NIST, então esse framework, né, enfim, que tem atualizações, tem novidades aqui para a gente contar para vocês também. E para esse papo a gente trouxe aqui um nome, né, enfim, que representa essa vivência prática dos frameworks, que é o Fernando Veig, né, enfim, nosso parceiro aqui de praticamente 10 anos. Já atuamos em mais de 200 clientes juntos, né, operando aqui diversos tipos de entregas em segurança da informação. O Veig que tem uma carreira longa na área de segurança da informação e hoje atua, né, no nosso time de consultoria, nosso time de compliance, de GRC, enfim, ajudando também aqui os clientes nessa transformação, né, de segurança. Então, bora lá. Veig, seja bem-vindo, né, mais uma vez ao palco dos Guardiões Digitais. Vamos interagir, conversar. Então, gente, preparem aí papel, caneta, já pega o café, já pega a água. Eu sei que cada um está em ambientes, né, seja no trabalho ou até em casa. Enfim, vamos manter bem ativo aqui esse momento, porque é bem prático, bem dinâmico, né? O Veig tem toda essa dinâmica também. E bora lá, vamos construir esse tema aqui junto com vocês. Seja bem-vindo, Veig. Vamos que vamos. Obrigado, Elzas, pelas palavras. Sejam bem-vindos todos aqui na comunidade. Nós temos o chat para vocês colocar suas dúvidas pertinentes e durante essa apresentação nós vamos dirimindo essas dúvidas aí tranquilamente. Vamos entender um pouco mais desse NIST. Esse framework, ele é direcionado especificamente para a cibersegurança, que está cada vez mais em voga. Então, a gente tem que entender, o NIST, por si só, ele se mantém com o desenvolvimento, né, através desse Instituto Nacional de Padrões de Tecnologia dos Estados Unidos. Ou seja, uma estrutura abrangente que vai fornecer para nós diretrizes práticas. Esse que é o bacana, né? Porque se nós vamos olhar para frente, se nós olharmos uma ISO, né, depois a gente vai falar um pouco mais, ela te traz, muitas vezes, o que tu tem que fazer. O quê? O como
é o que a gente consegue juntar, externar e trazer através de um framework. Na sua essência, qualquer framework, nós vamos falar de alguns aqui, ele também traz o quê? O como a gente vai montando a nossa maneira. Porque nós temos que entender assim, ó, por que existem os frameworks? Por que existem as normas? As empresas saem fazendo da sua maneira e está tudo bem. As coisas vão acontecendo. Só que chega um ponto que se enxerga, se entende lacunas, se entende erros, se entende gaps, maneiras que a gente acredita que estão corretas de realizar algumas atividades. Então, a gente busca frameworks, busca normativas, busca legislações para que nós tenhamos um padrão nesse nosso processo. E aqui, justamente, no que tange à cibersegurança. A estrutura do NIST 2.0, Cyber Security Framework. Anteriormente, né, essa estrutura dele começava a partir do identificar. Então, eram 5 funções que nós tínhamos. Na versão 2.0, foi incorporado a função governar. Nós vamos falar um pouco mais à frente, com um pouco mais de detalhes sobre cada função. E em cima dessas 6 funções hoje, que é governar, identificar, proteger, detectar, responder e recuperar, nós temos 22 categorias e 106 subcategorias. Cada framework tem a sua nomenclatura, e eu vou falar um pouco mais à frente para vocês, outras nomenclaturas de outros frameworks, né? Então, qual é o objetivo do NIST? Eu vou ler aqui, ó, oferecer um guia flexível e adaptável. Essa é a função dele. Ele guia, né? Ele vai nos guiando nessa jornada de segurança, de compliance, né? E também aplicável a organizações de todos os tamanhos. Eu vou colocar mais à frente que nós temos o ideal, né? É que nós tenhamos um ambiente consolidado para que nós consigamos aplicar os frameworks. Então, se nós temos ambientes, muitas vezes pequenos, né? Então, existem empecilhos. Então, organizações de médio, grande porte, mais consolidadas, esse framework se encaixa de uma maneira bastante efetiva. Então, eu trago aqui, quais são as vantagens de tu utilizar o NIST? Amplamente utilizado. Então, é um framework mundial, adotado por milhares de organizações no mundo afora. Nós temos uma flexibilidade e adaptabilidade dele, porque nós podemos usar, como eu falei, em diferentes tipos de organizações, médio, grande porte. Organizações muito pequenas podem ter, como eu coloco aqui embaixo, né, alguma desvantagem nessa implementação, porque ele vai se tornar um pouco mais complexo. Mas tudo isso, né, vai se tratando de maneira dinâmica. Ele é bem documentado, ele tem uma estrutura clara e compreensível, baseado nas 6 funções, e naquelas categorias, subcategorias, né? Integração, nós vamos olhar mais à frente como é que ele se integra com outros frameworks. Então, ele integra com ISO 27001? Sim, apesar da ISO ser um sistema de gestão, a gente vai ver. O ITIL, COBIT, SysControls? Sim. Só que nós vamos olhar mais à frente que o ITIL e o COBIT, eles não são especificamente para cibersegurança, né? Eles tratam dentro dos seus controles, das suas diretrizes, conceitos de segurança sim, e aí se encaixa neste, tá? Vamos pular aqui então, vamos falar daquelas 6 funções. Olha só que bacana, na versão anterior, a gente começava com a próxima, que é identificar. Nessa 2.0, nós temos a função governar, e aqui esse texto que eu trago aqui é lá do framework. Copiei aqui. Então, a estratégia, as expectativas e a política de gerenciamento de riscos de cibersegurança são estabelecidas, comunicadas e monitoradas. Então, nós temos um fluxo. Estabelecemos? Sim. Comunicamos? Sim. E fazemos um monitoramento contínuo. E aqui dentro vocês podem ver as categorias que elas são bem organizacionais, que elas não existiam. E aqui começa toda aquela relação da TI com o negócio. A TI se aproximando do negócio, e aí vem, né, todo o planejamento estratégico de tecnologia da informação, que é o PET. Aqui vem o PESI, que é o planejamento estratégico da segurança da informação. Quando eu falo, em ambos os casos, estratégico,
Eu tenho que estar olhando o planejamento da organização e onde a TI se encaixa nesse contexto. A TI, pessoal, nós sabemos que, via de regra, não é a atividade fim das organizações. O nosso setor é um setor de suporte, que ele permeia todos os ambientes, e aí, para nós, é muito bacana, né? Nós estamos em todas as camadas de aplicação, em camadas menores, como em estrutura e sistemas. Isso é muito bacana. Então, essas categorias, dentro da função governar, como contexto organizacional, olha só, organizacional, né? Estratégia de gestão de riscos, não tinha uma estratégia. Funções e responsabilidades da alta gestão também. Política, supervisão. Ou seja, essa função, ela veio para nos aproximar mais das áreas de negócio a nível de gestão. Na sequência, nós temos a função identificar. Eu coloco ali, direto do framework, entender os riscos para os ativos críticos da organização. Se nós não identificarmos, através de uma gestão de ativos, a avaliação do risco que nós temos em cada ativo e trazer melhorias, isso está dentro de um plano de disaster recovery, se encaixa lá dentro também, nós não conseguiremos identificar. Então, essa função traz, e aí aqui eu coloco, né? É muito melhor saber a verdade que ser feliz. Muitas vezes, né, cada um de nós aqui é feliz. A gente acredita que está seguro, está tudo tranquilo, até ter o primeiro ataque e a casa cair. E veja bem, eu já vi situações de casa caindo e vai o time inteiro junto, né? Então, nós temos que ser proativos e não reativos nessa concepção. A proatividade aqui já se encaixa na categoria identificar. Eu tenho que saber a verdade. Eu vou abrir um pouco mais a gestão de ativos mais à frente, né? Porque aqui nós temos categorias e dentro de cada categoria eu tenho N subcategorias. Então, aqui nós vamos decompondo cada função em partes menores. Função identificar, com categorias, subcategorias, e cada nível desses, ele vai trazendo para nós o quê? O como você tem que fazer. Porque a função diz, você tem que entender os riscos. Tá, isso eu sei. Mas como que eu faço isso? E esse é o papel da consultoria. Trazer a clareza necessária para que a gente consiga entender onde nós estamos, quais são os riscos que nós temos e como nós podemos minimizar. Veja bem, dificilmente se evita um risco, né? A gente minimiza, a gente aceita, a gente transfere um risco. É isso. Então, como é que eu posso minimizar a possibilidade de determinado evento ocorrer? E se porventura ele ocorrer, como é que eu posso minimizar os impactos? Bingo! Essa é a sacada. Certo? Isso, exatamente. Saber a verdade e não ser. Ou ser feliz. Vamos lá. Função proteger. No momento que eu identifiquei, eu trago ali, ó, medidas de proteção para gerenciar os riscos. Isso, eu estou gerenciando aquele risco. Certo? E como é que eu faço isso? Eu trago todo uma. Exemplos aqui, né? Gestão de identidade, autenticação e controles de acesso. Nós temos o elo mais fraco nessa cadeia, que são os nossos usuários. O ser humano é o elo mais fraco. Então, conscientizações e treinamento, sim. Segurança de dados, segurança de plataforma, a própria resiliência da infraestrutura. O que é a resiliência? É a capacidade de cada ser humano, e aqui a gente coloca da infraestrutura, de se adaptar a N cenários que são imprevisíveis, que podem causar impactos, e nós tenhamos as medidas prontas, proativas, para tratar esses contextos. Vamos lá, então? Função detectar. Então, governei, né, identifiquei. Possíveis ataques e compromissos de cibersegurança são encontrados e analisados. Aqui, pessoal, entra também função de SOC. Então, eu faço todo o monitoramento contínuo, eu faço toda uma análise de eventos adversos, eu estou trabalhando, né? E aqui de uma maneira, aqui se trata um pouco mais reativa, né? Para que eu consiga identificar possíveis ataques que podem impactar a minha infraestrutura. Depois eu faço o quê? Eu vou responder, e aqui entra também o SOC, né? Eu vou, um time de search, né? Um time de resposta a incidentes, eu vou tratar ações relacionadas a incidentes.
detectado que serão tomadas. Então, eu tenho todo um gerenciamento de incidentes, análise de incidentes, comunicação e relato de incidentes e mitigação, certo? E aqui tem um ponto importante, tu pode ter um time de CERT, tu tem um time de SOC, para trabalhar esse cenário de incidentes. E envolve aqui também, não está sendo tratado nesse momento, toda uma forense computacional. Eu tenho que identificar a magnitude desse incidente. Nós falaremos um pouquinho de LGPD mais à frente, como é que está impactando um dado pessoal, que pode vir toda uma sanção de uma autoridade nacional de proteção de dados, ou não. Eu posso ter incidentes de menor monta, que pode estar impactando de uma maneira menos importante o meio ambiente, mas também que não deixe de ser tratado. Quando eu falo em incidentes maiores também, pode ser um cenário de disrupção, onde eu tenho situações de um plano de disaster recovery, um plano de continuidade de negócio. Olha como a coisa está tudo encaixada. Depois de responder, eu tenho a função recuperar, certo? Então, ativos e operações afetados por incidentes são restaurados. Eu tenho que restaurar aquele ambiente. Eu respondi, legal, agora eu tenho que restaurar. Eu tenho que voltar aquele ambiente ao meu cenário anterior, né? Aí tem todo o RPO, RTO, ou seja, a parte de backup, ou seja, né? Então, aqui existe toda uma categoria, e dentro dela, de novo, tem várias subcategorias, né? Execução do plano de recuperação de incidentes, comunicação de recuperação de incidentes. Então, aqui nós temos as seis funções que estão norteando esse framework. Aqui eu trago para vocês, então, aqui na esquerda, as 6 funções, e aqui nós temos as funções ao centro e as 22 categorias. Eu peguei a categoria gerenciamento de ativos aqui, olha ali, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 subcategorias. Eu quero que vocês olhem essas subcategorias aqui e me digam, na visão de vocês, tem algo errado aqui, velho. Me digam o que é. Se você não me disser, eu vou explicar para vocês, tá? Então, quando eu falo em gerenciamento de ativos, gente, gerenciamento de ativos tem na ISO. Gerenciamento de ativos tem no ITIL, tem no COBIT, tem no CIS, né? CIS Controls. Então, esses frameworks, eles se completam. Fernando, tem que tratar só o CIS, o NIST? Pode tratar em paralelo os CIS Controls. Eles vão se complementar. Então, aqui, exemplo de subcategorias dentro de gestão de ativos, nós temos inventário ativo, entendo assim, ó, item de configuração, IT puro, né? O que é um item de configuração? É um hardware, é um software, é uma pessoa, é uma documentação, são itens. Então aqui eu trago inventário de hardware, inventário de software, nós já fazemos, né? Inventário de serviços fornecidos, quais são os ativos classificados, né? Inventário dos dados, de sistema. E aqui agora, veja bem, ó, tem 1, 2, já que vocês não colocaram, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Opa, faltou 6. Faltou a subcategoria 6. Ela não faltou, tá? Na realidade, ela existia no framework anterior, ela foi incorporada nessas subcategorias, mas eles não mudaram a numeração. Então, esse é um ponto, tá? Não, e vocês vão ver em outras categorias, certo? Que tem subcategorias que pulam. E tá tudo bem. É assim que é tratado dentro do NIST. Nós temos, pessoal, dentro do NIST, níveis. Isso é importante. E esses níveis, tá? Eles são qualitativos, certo? Tem um nível parcial, risco informado, repetível e adaptativo. Vamos ver rapidamente o que contempla cada um desses níveis. O nível parcial, dentro do framework, para qualquer nível, a gente sempre vai ter 2 olhares. Ó, a governança, que ela é estratégica, organizacional, e a gestão de risco, que ela é mais operacional. Então, já pensem assim, onde eu estou hoje dentro desses níveis? Vamos lá. Se a tua empresa, a aplicação da estratégia de risco,
é gerenciada de forma não documentada, ad hoc, né? De forma não documentada e reativa. Opa. No que tange à gestão do risco, há uma conscientização limitada sobre os riscos. Será que eu estou nesse nível parcial? E nada aqui é pejorativo, né? É uma questão de saber a verdade, onde eu estou. Porque nós só vamos conseguir evoluir no nível de maturidade quando tu tem ciência de onde tu está. E sabendo onde tu está, todo o plano será montado, né? De onde eu quero chegar. Tu tem que saber onde tu está. Então, vamos lá, estou no nível 1, legal. Ou eu estou no nível 2, risco informado. Esses níveis aí vêm do framework, tá? Dentro da governança, a gente olha assim, ó, as práticas de gerenciamento de risco são aprovadas. Opa, temos práticas aprovadas, mas podem não estar estabelecidas dentro da política. Então, eu tenho prática, mas não estão estabelecidas. Opa, em relação a risco, há uma conscientização sobre os riscos, bacana, mas uma abordagem abrangente não foi estabelecida. Ou seja, já estamos evoluindo. Estamos documentando, mas muitas vezes nós não disseminamos, tá? Nós temos o terceiro Vig, nível. Oi, diga. acho que colaborando aqui até com o benchmark para todos, né? Acho que o nível 2 é onde uma grande maioria, né, de empresas está, né? As que já começaram um processo de administração, de segurança, né, de cyber. Exatamente, exatamente. Assim, ó, dificilmente tu vai conseguir, sem fazer um assessment efetivo, saber em que nível tu está, certo? Mas, como o Esas trouxe, infelizmente, a grande maioria das empresas de médio, grande, às vezes até de grande porte, ela não passa do nível 2. Por quê? O nível 3, ele já Aí, ó. começa a exigir, depois tem o 4, né? Ele já começa a exigir uma maior maturidade. Então, as práticas de gerenciamento de risco são formalmente aprovadas e expressas. Existem políticas. Então, políticas, processos e procedimentos informados por riscos são definidos, implementados conforme planejado e revisado. Pessoal, é aqui que começa um estado da arte. Será que nós estamos nesse nível aí? Bom, Fernando, mas eu quero chegar nesse nível, o que eu faço? Calma, explicaremos para vocês. Essa é a grande sacada. Como é que eu consigo maximizar e aumentar o meu nível de maturidade? Essa é a pergunta que vocês têm. E todo mundo tem. Como eu faço isso? De novo, o framework te traz o quê? Nós conseguimos trazer para vocês, pela expertise, o como fazer. Então, a gestão de risco de cyber. Há uma abordagem para gerenciar risco. Opa, eu tenho abordagem. As informações são rotineiramente compartilhadas. Legal, eu tenho todo o plano de comunicação. Vamos ver o último, que é o adaptável aqui. Esse é o top. Há uma abordagem para gerenciar risco de cibersegurança que utiliza políticas, processos, procedimentos informados por riscos para abordar eventos potenciais. O que é informado por risco, né? Dentro de cada função, dentro de cada categoria, dentro de cada subcategoria, eu vou desmembrando e vou identificando. Gestão de risco, ó, se adapta às práticas de cibersegurança com base nas atividades de cibersegurança anteriores e atuais. Aqui, ó, lições aprendidas, indicadores preditivos. Essa é a sacada. Eu consigo ter eventos importantes que vão impactar? Sim, mas eu gero todo um conhecimento, eu gero toda uma adaptabilidade à cibersegurança. Perguntas, pessoal, fiquem à vontade. Vamos lá. Então, o NIST, né, 2.0, ele é projetado para ser altamente integrável com outros frameworks, normas e legislações, promovendo uma abordagem coordenada e eficaz. Vamos entender agora como é que ele se encaixa aqui, ó. Vamos lá. Vocês conhecem o SysControls? O SysControls é um framework que ele tem 18 controles e 153 medidas de segurança. Legal, né? Bacana. Vig, posso usar o SysControls e não usar o NIST? Pode. Vou ter resultados? Vai. Mas quando nós conseguimos integrar esses frameworks, nós teremos respostas redundantes? Sim. Mas provavelmente nós teremos contextos que vão ser maximizados. Então,
aqui no caso do SysControls, né, ele é utilizado de uma maneira mais importante na fase de detectar e responder do NIST. Temos o COBIT, pessoal. O COBIT, na última versão, 2019, ele vem através do ISACA, né? Ele tem 5 domínios e 40 processos oficiais. Nós tratamos 39 e não está errado. Porque quando eu vou aplicar na prática o COBIT, e a gente trabalha o COBIT muito fortemente dentro do planejamento estratégico de tecnologia da informação. Porque o COBIT, ele é um framework de governança. Abaixo dele está o ITIL, que é mais operação, a gente vai falar, tá? Então, como é que o COBIT integra? Olha só, como o NIST. Olha a sacada que o pessoal fez. A integração na governança e gestão de segurança. Vocês podem ler aí. É jogada. Lembra do governar que entrou? O governar, ele está olhando a estratégia da empresa, a gestão a nível organizacional. E aí ele se integra com o COBIT. Agora integrou, tá? O ITIL 4, tem V4 ou 4 na sua versão, na sua última versão, ele tem 3 categorias e 34 práticas. Olha só, o SysControls, a gente trata de controles. No COBIT, a gente trata de processos. No ITIL, a gente já trata de práticas. Cada framework tem a sua peculiaridade normativa e está tudo bem. Então, o ITIL, ele contribui com práticas operacionais e gerenciamento de serviços, tá? Tanto o COBIT quanto o ITIL, eles não são específicos de segurança ou de cyber, mas dentro deles nós temos gerenciamentos lá dentro, né? Um exemplo, gerenciamento de incidentes. Opa! Gerenciamento de problemas, gerenciamento de mudança, tá? Eu não trago aqui para vocês também, eu não trago aqui o guia PMBOK, tá? Mas também ele pode ser utilizado em toda uma gestão de projetos. Dúvidas? Pergunte a qualquer momento. Vamos lá. A ISO EC 27001. A ISO não é um framework. Ela é um sistema de gestão de segurança da informação. A ISO, a ISO, ela tem na versão 2022, tá? Na versão 2013, ela tinha 114 controles. Na versão 2022, e nós implementamos, fazemos auditoria, né, de ISO, auditoria de segunda parte, na 2022 ela tem 93 controles e 4 sessões temáticas. Onde se encaixa o NIST aqui dentro? Nós temos controles novos que vieram, né? Controles que tratam de cibersegurança, que eles são mais aprofundados na cibersegurança. Aqui se encaixa o NIST. Então, todo o framework que nós temos, quando ele se integra com o sistema de gestão aqui nesse caso, certo? Ele vai trazer um olhar, ele começa a aprofundar um olhar de como eu tenho que fazer. Essa é a sacada. Já a LGPD, né, ela tem os seus 65 artigos dessa lei, só que nós empresas privadas, né, nós aplicamos em torno de 50. Porque tem artigos que são competência da NPD, outros são do setor público e outros são disposições transitórias, tá? Então, onde que o NIST se encaixa dentro de uma adequação? Ele vai exigir, nós sabemos que a LGPD, ela trata exclusivamente de dados pessoais daqueles titulares. São os dados que identificam o titular, né? Ou é um colaborador, ou é um cliente, ou seja, né? Então, o NIST aqui, ele vai exigir medida de segurança para proteção de dados pessoais também. Não, quando eu falo em medidas de segurança, ela está olhando todo, corporativas, e ali dentro nós temos a inclusão de dados pessoais. Diretamente relacionado com as funções proteger, detectar, responder, né? Ou seja, nós promovemos a conformidade legal, isso é uma exigência da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que nós consigamos, através das políticas que nós temos, e uma delas aqui está, que é a Política de Segurança da Informação, e dentro dessa política, a série ISO 27001, a série de políticas que nós temos, que vão nortear
os 3 grandes pilares. Tecnologias que nós precisamos para suportar, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Processos, através de regulamentos e políticas. Enquanto a processo, né, eu trago aqui um jargão da ISO 9001, escrever o que tem que ser feito e fazer o que está escrito. Bingo. Não adianta só escrever o que tem que ser feito. O papel aceita tudo. A partir dali, eu estou fazendo o que foi escrito, e essa, pessoal, é a grande dificuldade de qualquer framework, de qualquer normativa, de qualquer legislação. É colocar na prática. Fernando, como é que eu coloco na prática o NIST? Vamos lá? Bingo! Está aqui. Esse é o roteiro que a Introduce utiliza. Eu vou explicar com detalhes aqui cada um. Nós temos que realizar um diagnóstico, um assessment, aplicando as 6 funções, onde nós vamos realizar uma avaliação do nível de maturidade da segurança atual, bem como a pontuação por função. Essa é a sacada, tá? Lembra lá dos níveis, né? Que nós temos os 4 níveis? Ali eu trago uma análise qualitativa. O que nós fizemos? Nós elencamos pontuação de 1 a 4 para cada nível, certo? Então, e nós temos 106 subcategorias. Vezes 4, eu posso chegar a 424 pontos. A empresa pode chegar, então, aqui eu estou quantificando. Fernando, dentro da função governar, né, após o assessment, diagnóstico, nós identificamos dentro de um relatório executivo que nós alcançamos na função governar, na identificar, na detectar, um nível, né, um nível quantitativo lá de 200 pontos, 100 pontos. Que ações que eu tenho que tomar? Esse é o segundo parágrafo aqui. Definir um plano de ação prático evolutivo, onde eu vou priorizar categorias com maior impacto no risco, estabelecendo metas mensuráveis e alinhadas com o negócio. Essa é a grande sacada. Nós não podemos, é difícil, vocês sabem disso, eu estar atendendo tudo de uma vez só. Eu tenho que entender o que é mais impactante, o que está impactando para o meu negócio, o que está onde eu tenho os maiores gaps de riscos de cibersegurança. Como eu tenho que atuar, que ferramentas, veremos à frente, que ferramentas que eu tenho que utilizar, de que maneira, de novo, não adianta ter a melhor ferramenta se o teu processo não está ajustado, se as pessoas não estão engajadas. Exemplo, né? Eu vou botar o melhor firewall. Bacana. Quem vai configurar esse firewall? É uma pessoa. Será que nós não teremos lacunas ali? Quando eu falo em firewall, eu tenho que estar olhando para o negócio. Eu posso estar impactando aquele negócio também. Então, ou seja, com regras do firewall, né? Onde eu quero chegar? As coisas se completam de uma maneira única, tá? E, seguindo aqui, eu vou acompanhar os resultados por meio de métricas e indicadores de segurança, utilizando ciclos regulares de revisão e reavaliação do risco, certo? Aquele risco que ele tinha um percentual agressivo, com N ações que eu vou realizando, né? Aquele risco eu vou mitigando, eu vou tornando ele menos agressivo, certo? Não quer dizer que ele sendo menos agressivo que não tenha que olhá-lo. Nós vamos priorizar. Por isso que a segurança ela é contínua, ela é uma jornada, né? Há clientes, né, e há empresas que tratam assim, não, tem a norma ISO? Tenho. Tem o sistema de gestão? Tenho. Mas ainda está na versão 2013. Ele não está atualizado. Então, um framework desatualizado, uma norma desatualizada, é a mesma coisa que um antivírus desatualizado. É melhor não tê-lo, porque ele gera uma sensação de segurança. E quando a gente não trabalha métricas, indicadores, maximizando esses ciclos, né, trazendo uma reavaliação de riscos contínua, um PDCA, né, de segurança, aí nós conseguimos trabalhar de uma maneira efetiva. Dúvidas até aqui? Fica à vontade. Sim, legal, Vegui. Vai, Henrique. Já vai surgindo algumas aqui, né? Enfim, então, referente a esses temas, né? O NIST, no caso,
e versus o contexto da política que estão sendo discutidos, né, sobre a questão de regulamentação das redes sociais e IA, né? O NIST hoje ele não trata, né, a regulação da IA, mas ele está sendo, até respondendo um pedaço aqui, está sendo tratado o NIST, IA, né, enfim, Risk Management, né, enfim, que está sendo uma atualização voltada para IA, né? Para o contexto ainda de rede social, como é que eu posso dizer? O framework ele nunca substitui a regulamentação, a norma, né? O contexto jurídico. Então, sempre é um caso de avaliar o que a empresa está fazendo, né? Como está fazendo, que lei que ela poderia estar interferindo ou não, ou sendo impactada, né? Enfim. E aí, nesse caso, ter um apoio jurídico para transformar isso numa boa solução, tá? Mas Exato. adiantei aqui já a questão Ótimo. do IARFM, né? Enfim, do NIST. Na sua essência, tá? O NIST e outros frameworks também, eles não tratam desse contexto aí de regulação de redes sociais. Mas eu acredito sim que esse é um tema atual, né? Sobre IA também é um tema pertinente e provavelmente não tem essa informação agora, né? Mas alguma alteração e adequação ela pode estar vindo aí pela frente. Vamos aqui? Com certeza, né? É um tema, digamos, que a gente tem que estar atento pela nossa responsabilidade dentro dos negócios, né? E quando mudar, vai ter um novo impacto. Então, a gente precisa entender qual que vai ser a regulamentação e trabalhar isso, né? Enfim, por isso que estruturar o governar aqui ele é importante, porque quando vier qualquer mudança, a gente coloca em governança na empresa, ou seja, uma nova política, um novo trâmite, uma nova tecnologia para proteger ou para interferir naquilo que a gente estaria fazendo dentro do negócio, né? Show. E olha só, Homero, aqui eu trago, e o ESA vai me apoiar também, algumas ferramentas que nós utilizamos para trabalhar essas funções. Aqui está o Board Safe, ó, dentro de governar, ferramentas para gestão de riscos, políticas, compliance e até GRC. Board Safe, essa ferramenta que já foi apresentada aqui, essa ferramenta que a Introduce possui, ela vai conseguir trazer uma gestão abrangente e otimizada desses riscos, políticas e compliance. Perfeito. Para quem participou, né, enfim, dessa webinar que a gente fez o lançamento do Board Safe aqui com a comunidade, né, ela vai poder abranger. Então, imaginem a gente fazer o diagnóstico de NIST, o de CIS, o diagnóstico da ISO, né, o diagnóstico, enfim, dos principais frameworks, são 16 que a gente está trabalhando ali dentro. Então, vocês fazem o diagnóstico ali dentro, respondendo também o Canvas da segurança da informação, que vários aqui já estão utilizando, já utilizaram. E tudo isso vai montando, então, um radar, montando também um plano, né? Um to-do que deve ser feito baseado naquelas respostas que vocês trouxeram. Então, é uma ferramenta muito prática e muito simples de usar também, que vai estar ajudando vocês a estarem em compliance, vocês a criar todo esse plano de segurança da informação, né? Então, Board Safe, a Prively é uma ferramenta que a gente utiliza também para dar mais suporte para o contexto da adequação à EDGPD. Então, toda aquela parte de gestão de cookies, gestão de incidentes, né, o reporte ali ao usuário, à privacidade, né, enfim, ele fica todo estruturado dentro da Prively, por exemplo. Legal. E esse governar, pessoal, é a nível de gestão. Então, eu tenho que entender, né, o que está acontecendo no meu ambiente para que eu tome ações, quiçá até proativas. O identificar são aquelas ferramentas de inventário. Eu tenho que, e nós trazemos algumas aqui, eu tenho que trazer toda uma descoberta de ativos e fazer toda uma avaliação, como eu falei, daqueles riscos. Essas quer falar um pouquinho das ferramentas, cada uma que eu vou passando aqui? Exato. Existem ferramentas hoje já globais e bem disseminadas, né? Enfim, o Nessus vem lá de trás, muita gente já utilizou. Hoje, Tenable, né? Uma grande ferramenta. A gente integra Tenable junto com a Sophos. Então, para quem já tem Sophos, pode ter todo um serviço da Tenable junto aqui. CMDBs, enfim, bases, né? Enfim, que ajudam nessa identificação. Então, integrando lá com algum CIEM da empresa. E também o Sophos Manage Risk, né? Aqui a gente consegue trabalhar toda essa questão de identificação
dos problemas que estão acontecendo no negócio. Né? No momento que eu identifiquei, então aqui é uma sequência lógica. Posso alterar essa sequência? Não vai funcionar. Então existe uma sequência, tá? Eu vou proteger, então nós temos que buscar ferramentas para proteção de dados, acesso e infraestrutura. Sim. Então também, né, Microsoft Defender, o Sophos Endpoint, Firewall, e-mail, né, existem aí anti-spam, existem ferramentas que protegem só a cloud, né, então a gente também vai para Sophos, vai para Cloudflare, vai para XLabs, que é um parceiro nosso também de WAF, vai para a parte de endpoint, né, enfim, hoje também com o Zscaler tem muita funcionalidade nova para proteção de ambientes que tem cloud, né, então a gente não precisa mais ter medo de usar a cloud, porque hoje tem muito ferramental para poder estar protegendo. Né? Aqui a gente vai falar de IAM, de PAN, enfim, também que são funções que a gente vai estar tratando de identidade, né? Enfim, mas para ajudar a proteger o acesso aos dados. Né? Então, ainda faz parte da parte de proteção também. Legal. Então, fiz toda uma análise de proteção, com ferramentas, com processo. Agora eu vou pensar também em detecção. Então, eu vou fazer todo o monitoramento, né, com SOC, ou seja, e análise de detecção de ameaças. E aí tem essas ferramentas. Legal. Estamos aqui, né, em vários guardiões e quem está cuidando, quem está operando agora, nesse momento, identificando, né, algum potencial ataque, algum potencial falha de segurança, ou tem ambientes hoje que tem atualização de software, né, um ERP, um CRM, enfim, atualização de software dentro de casa, seja por um colaborador interno ou também por seu fornecedor direto. E, opa, subiu lá uma atualização que abre uma brecha de segurança. Como é que a gente cuida disso? Como é que a gente fica seguro que se uma nova vulnerabilidade existir hoje, né, no meu cenário, a gente fica seguro. Então, hoje, com ferramentas como o Sentinel, como o Cience, né, enfim, com o Sophos IDR, o XDR, o MDR, né, enfim, criam toda essa estrutura de identificar, fazer a proteção e já começar a detectar isso para poder responder, ou seja, já mitigar o risco na raiz, né? Na raiz. Então, pô, entrou um novo computador na rede, estou começando a instalar o antivírus, né? O endpoint, começando a instalar o software da rede, começando a atualizar lá todo o Windows, né? Enfim, baixando as atualizações. Existem atualizações que, infelizmente, também abrem brecha de segurança, né? Isso vocês já passaram, já aconteceu uma série de vezes, e é nesse caso que soluções como essas, né, agem e trazem valor, trazem ROI. Por quê? Porque não impactou no negócio. Aquela máquina que recém está sendo colocada no ambiente, aquele sistema que foi baixado por uma POC, aquela POC que veio com um fornecedor, aquele novo site que está sendo acessado, né, enfim, tá tudo bem. É para isso que o negócio existe, para a gente fazer as coisas acontecer. Mas com soluções de detecção, a gente fica ainda mais seguro, né, que qualquer vulnerabilidade nova está sendo tratada agora, online, na raiz, né, enfim. Então, aí, só que aí uma grande solução para isso. Né? E aí, naturalmente, a gente vai trazer uma resposta a esses incidentes. Né? Sim. O que acontece quando falhar? Né? A gente viu algumas postagens essa semana, inclusive, por exemplo, se tudo falhar, vai lá e tira os cabos de rede. Né? A gente sabe que na prática, né, não é assim. O ideal é que a gente nunca chegue nesse momento, mas que a gente, inclusive, antecipe, né? Esse framework ele traz toda essa orquestração de antecipação das possibilidades. Então, nisso a gente pode criar então playbooks, enfim, que são as nossas estruturas de política. O que a gente faz? O que a gente documenta para quando algo acontecer? Então, seja um incêndio, seja um ataque cibernético, seja uma falha de elétrica, né? Seja uma falha da disponibilidade, né? Então, tudo isso a gente escreve, a gente planeja, a gente antecipa, pegando também o histórico da empresa, colocando isso ali, colocando os recursos que a empresa tem. Então, às vezes, os recursos são mais internos, por ter um time bom, grande, né? Às vezes, são recursos externos, que são fornecedores. Então, tudo isso tem que deixar em prontidão. Opa, caiu o link da internet, ou foi invadido a empresa da internet, o provedor da internet. O que acontece com nós? O que a gente tem que fazer se o nosso provedor de internet for invadido? Então, tudo isso a gente pensa, planeja, escreve, para a gente não precisar repensar quando está acontecendo.
né? E Positivo. também soluções que respondam agilmente. Então, não só o nosso playbook, mas o Sophos GDR responde, o MDR responde, né? Enfim, ele já trata aquele incidente, aquela vulnerabilidade aberta, né? Positivo. E aí, nós tem última função aqui, né? Que a gente tem que pensar na recuperação daquele ambiente. E a gente já passou nessas por N situações, com clientes nossos, né? Eu tenho que usar ferramentas de backup, toda uma recuperação, toda uma continuidade do negócio. Pessoal, e não adianta, né? Eu tenho pedido de backup, eu faço backup, mas tu já fez, tu já trouxe uma recuperação desse backup a contento? Tanto on-premise quanto nuvem? Como é que tu trata isso aí? Vamos ver aqui, Esdras, então. Perfeito, né? E as formas e o porquê a gente usa backup são diversos momentos. Nem sempre é um incidente de crime cibernético, né? Mas um erro de algum usuário, um erro de um operador, né, da administração da rede, né, de um administrador de servidores, alguém que está lá mexendo num storage, mexendo numa função, enfim, numa estrutura da empresa. Então, às vezes, precisa ser feita recuperação por causa de algum erro, de algum momento que a gente clicou errado, né? Então, tem essa parte, né, ou seja, por pessoas, por falha física, né, ou seja, o equipamento pode parar, pode travar, um HD pode dar problema, o storage pode dar problema, pode queimar, né? Enfim, pode queimar uma memória e o servidor precisar, enfim, se reiniciar e impactar no sistema operacional. Vocês já viram vários casos desses acontecer. Então, o backup, ele é sempre a resposta que a gente espera lá no final, né? E até às vezes acaba ficando por ordem aqui, o governar, identificar, enfim, o recuperar lá no fim, né? Só que também se torna o primeiro. A gente tem que ter a resposta, né? A gente sempre fala, né, do RPO, que é o ponto da recuperação, e o RPO. RTO, né? O tempo, que tempo demora para a gente voltar aos nossos ambientes, aos nossos dados. E então pensar em backup, em soluções, né, como ArcServe, o Azure Backup e outras profissionais, né, fazem total diferença quando a gente tiver um grande impacto aí nas infraestruturas, né? Hoje, essas soluções, por exemplo, o ArcServe, se você tem lá um Microsoft 365, ele consegue recuperar uma caixa de e-mail, algum tipo de dado dentro do teu Office 365, enfim, então, puxa, apaguei lá uma série de e-mails, apaguei a caixa, perdi, deletei, enfim, a gente tem possibilidades hoje de recuperação super avançadas, né? Isso. Esdras, Então, um ponto importante aqui, esse recuperar, nós olharmos ali, tem continuidade de negócio. Quando eu falo de backup, ele faz parte importante dentro de um plano de disaster recovery. Esse plano de disaster recovery está envolvido dentro de um plano de continuidade de negócio que nós implementamos nas empresas também, tanto documental quanto operacional. E aí tem toda uma análise dos ativos, a importância dos ativos, recomendações de atualização, ou seja, né, muitas vezes, se faz às vezes refresh tecnológico, né? Eu tenho um ambiente on-premise, introduz, o que eu faço agora? Eu quero ir para a nuvem. Não é tão simples, né? Envolve toda uma análise estrutural, uma análise de negócio, pareceres técnicos, para que a gente possa entender em que momento migrar, se eu faço um cenário híbrido ou não, o que isso está envolvido. Eu vou passar aqui. perfeito. Muito bom, gente. O tema é grande, né? Enfim, cada uma dessas verticais dentro do NIST, né? Hoje tem virado aulas, né? Então a gente já aborda, né? Enfim, numa parte do identificar, então a gente vem trazendo soluções, na parte de governar, a gente vem trazendo soluções, né? Enfim, para vocês terem também o âmbito total aí, né? Então aqui reforçando a importância do NIST, reforçando o como a gente pode estar abordando aí no dia a dia, né? E também, gente, então reforçando aqui que toda a nossa comunicação, todo o nosso envio de informativos, os acessos aos vídeos, às gravações, às aulas, aos eventos e aos descontos, né? Tem muitos descontos começando a acontecer aqui na comunidade também, são acessadas por www.guardiõesdigitais.com.br, né? Então, façam a inscrição lá.
Quem já está, ótimo, interage, né? Coloca lá perguntas, materiais, colaborem dentro da comunidade. E hoje, em especial, também aqui está fazendo parte o Gustavo, lá da CAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia, ali então de Santa Catarina, que eles desenvolvem então o Startup Summit, que é um grande evento que acontece que reúne diversos players de inovação, de comunidade também, e a CAT vai estar fornecendo para nós, em Geek Guardiões, 20% de desconto para acesso então ao evento. Então depois o Gustavo vai estar enviando esse cupom lá no grupo. Vários aqui também já participam ou poderão participar e espero ver vocês lá. Eu estarei lá e a gente pode estar se reunindo. Então todo mundo lá de camiseta verde vão estar se encontrando. Show, Guardiões. Então, a gente fica à disposição mais uma vez. Obrigado, Vig, né, pela colaboração. Teremos mais algumas aulas ainda esse mês com o Vig, que vai ser sobre como funciona um comitê de segurança da informação. Então, algumas empresas já têm se organizado, têm colocado o comitê funcionar, e a gente vai estar dando ali também, né, algumas experiências que a gente está tendo, alguns erros, algumas práticas, né, enfim, alguns pontos positivos para continuar sendo feitos e também como está sempre dando reportes para o board da empresa, né? Então, essa vai acontecer. Na próxima semana teremos uma call aqui com a Daiane Moraes, que é a nossa parceira de gestão gente, GPTW, enfim, ela vai estar falando sobre carreira de segurança da informação. Então, pô, tem bastante gente aqui se desenvolvendo, se colocando à disposição, estudando, trabalhando, e ela vai estar trazendo aqui um grande panorama aí sobre carreira em segurança da informação, né? Então, convido a todos também para fazer parte da semana que vem, né? Alguém quer falar aqui? Levanta a mão, Jane. Parabéns. Legal, gente. Obrigado por hoje, pela interação, pelas perguntas. Seguimos conectados, então, lá em www.guardiõesdigitais.com.br. Um abraço a todos. Obrigado a todos, gente. Boa semana, bons negócios. Valeu, obrigado.